tem o sentido de prepara-se, prepara-te. Diga comigo, prepara-te. Ó, eu vou fazer um paralelo. Isso é fruto do meu raciocínio exegético, tá? Jessé escondeu Davi atrás das ovelhas malhadas, porque o livro de Salmo diz que Deus achou Davi atrás das ovelhas malhadas. Era ovelha, meu mano, que não tinha valor comercial. Não tinha valor comercial. E se um homem tivesse muitos servos na casa, estar atrás do rebanho de ovelhas malhada, seria destinada essa tarefa ao menor da casa. Diga, ao menor da casa. Mas eu tenho uma tese de doutorado aqui nesse texto. Sabe qual é a minha tese? Jessé escondeu Davi porque Davi era diferente. Diga, Davi era diferente. Diga, Davi era ruivo. E os homens daquela época, pastor José, era moreno, cabelos negros e olhos negros. E Davi era ruivo. E ser ruivo dentro daquele contexto tinha uma conotação negativa. Por quê? Porque houve um ruivo na escritura sagrada chamado Esaú, que vendeu a sua primogenitura. Então ser ruivo era ser amaldiçoado. Diga, Jessé escondeu porque tinha vergonha de Davi. Ah, pega essa aí, pelo amor de Deus. Diga, Jessé, segura a mão de quem está ao outro lado. Diga, Jessé escondeu Davi porque tinha vergonha dele. Diga, agora Deus escondeu Davi para preparar ele. Tem pessoa que não te dá oportunidade porque tem vergonha de você. Tem pessoa que não coloca o microfone na mão porque tem vergonha de você. Tem pessoa que te esconde lá na tua congregação porque tem vergonha de você. Mas Deus te trouxe aqui nessa madrugada para dizer: Ele se esconde porque tem vergonha, mas eu te escondo porque eu quero te preparar. Eu quero te preparar. Eu quero te preparar. Eu quero te preparar. Duas coisas Deus tem em mente quando Deus esconde um homem. Diga, duas coisas Deus tem em mente. Diga, primeiro. Não, me ajude a pregar. Diga, primeiro, proteção. Diga, segundo, treinamento. Deus só esconde. Diga, Deus só esconde quem Ele quer proteger. Diga, quem Ele quer treinar. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga, quer ficar na corte? Diga, eu prefiro estar vivo no querite do que morto na corte. Tem um monte de gente que está na corte, se veste bonito, fala bonito, tem teologia, tem formação, tem status, tem mídia, mas está morto, não tem vida. Eu prefiro estar vivo escondido no querite do que estar morto na corte. Deus esconde Elias primeiro para protegê-lo. Diga, protegê-lo. Diga aí, prepará-lo. Se Deus te escondeu nessa madrugada, sinta-se privilegiado, porque Ele te escondeu, porque Ele está te protegendo, porque Ele está te treinando, porque está vindo um tempo novo aí para a tua vida, está vindo uma nova história para a tua vida. Ó, olhe para cá. Eu conheci um moço há muito tempo atrás, que ele foi escondido por Deus. Diga, escondido por Deus. Mas num contexto, pastor Gregório, diferenciado dessa madrugada. Esse garoto, com 16 anos de idade, ele era chefe do tráfico de droga local. Com 16 anos de idade, ele tinha perdido a conta de quantos homens ele tinha matado. Escute isso. Quando o crack estourou aqui em São Paulo, no começo da década de 90, os mais maduros, a minha retaguarda, lembra disso. Vi aquela febre do crack. Era convertido direto da cocaína na frigideira ainda. Era até um método rústico da época. Era convertido.
2 garotos desviaram uma quantidade enorme de crack. E ele mandou amarrar para executá-los no dia seguinte. Só que o que ele não sabia, ele me contando, é que Deus tinha marcado um encontro para falar com ele naquele dia. E Deus tinha descido com livramento na vida daqueles meninos. Os meninos estavam amarrados para morrer, mas tinha 2 mães de joelho clamando por eles. Você não tem ideia do que é a oração de uma mãe. Ele levantou-se no outro dia, depois das 10 da manhã, se preparou, se armou, 14 guias penduradas no pescoço, e está indo lá executar os 2 moços, encostar eles no muro e executar eles para dar exemplo para os demais. Isso era a lei do cão, do submundo do crime na década de 90. E ele está indo, 2 seguranças à sua direita, 2 à sua esquerda. E de repente uma senhora chamada irmã Miriam estava no ciclo de oração, numa igrejinha, Assembleia de Deus, dentro da favela, orando. Diga, orando. Não tinha ninguém praticamente naquele ciclo de oração. Estava lá Pedro, Tiago e João orando. Porque quando fala-se de congresso, a igreja se enche. Quando fala de oração, só quem vai ser arrebatado é que está lá orando. Estava lá a irmã Miriam, entre outras irmãs, naquele circo, sabe aquela consagraçãozinha que não tem levita, com topete bonito, com calça bonita, com sapato brilhando, não. Eram algumas irmãs, 3, 4 irmãs, orando e clamando ao Senhor, para que o Senhor fizesse uma obra na vida daqueles jovens da comunidade que estavam envolvidos no submundo do crime. E de repente Deus desceu naquele barraquinho da favela e disse, irmã Miriam, ela disse, Senhor, estou aqui, levante e vai para a rua principal da favela, porque favela naquele dia era favela, não é comunidade como é chamado hoje, é favela. Vai para a rua principal da favela, porque o traficante está vindo. 2 segurança à direita, 2 à esquerda. Tu vai parar diante dele e tu vai dizer assim para ele, ó. Tu vai olhar dentro dos olhos dele e vai dizer, eu posso te dar um abraço, meu filho. Ele vai abrir a boca para te xingar de tudo que é nome. Quando ele abrir a boca, eu vou travar a boca dele. Já travei a metralhadora que está no pescoço, pendurado no pescoço dele. Tu vai dar um abraço nele e vai dar 14 rajadas de língua. Quantas rajadas? Quantas guias ele tinha pendurada no pescoço? 14. Cada rajada que tu der eu vou quebrar uma guia. Cada guia que eu quebrar eu vou dizer, eu sou maior do que a pomba gira. Eu sou maior do que o tranca-rua. Eu sou maior do que o Zé Pilintra. Eu sou maior do que o Enxu da Morte. E as irmãs do ciclo de oração, você obedeceria essa ordem? E aí, Manice? Tu ia lá obedecer essa ordem? Mamília se levantou, parou diante do moço, disse, o que foi? Posso te dar um abraço, filho? Ele abriu a boca para xingar ela. Quando ele abriu a boca, travou. Deus travou a boca dele, travou o inferno, travou a metralhadora. Não sei por que crente tem medo de uns garotinhos, fica com um cigarrinho de marihuana na esquina da comunidade onde eu moro, com uma tatuagem beija-flor na perna. Tu vai ter medo dele do que, rapaz? Se tu abrir a boca, o inferno trava. Imagina um garotinho fumando maconha. Travou, ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, ficou avexado. Quando a articulação dele voltou, ele disse, pode, minha linda. E ela não era gorda, não chama profeta de gorda, tá? Era cheia, cheia, cheia. Abraçou ele aqui, apertou e deu uma rajada. Quem foi que disse que crente dá rajada de língua e fica parado? Ela deu uma rajada, ele foi junto com ela. Ela deu outra, ele foi junto. Ela deu a terceira, quebrou a terceira guia. Ela deu a 4ª rajada, quebrou a 4ª guia. Ela deu a 5ª rajada, quebrou a 5ª guia. Ela deu a 6ª, a 7ª, a 9ª, a 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, a 14ª rajada e quebrou a 14ª guia. Sabe o que ele disse para mim, pastor? Eu não sentia mais o peso da metralhadora, eu não sentia mais o meu pé no chão, eu sentia uma leveza sobre mim. Todos os demônios que estavam na minha vida bateram em retirada. A irmã Miriam colocou a boca no ouvido dele e disse, os que estão à tua direita vão cair e vão morrer aqui dentro. Tu não morre porque eu tenho uma obra com a tua vida. Diga, quando Deus diz que não morre. Não, diga com força, quando Deus diz que não morre. Diga, não tem facção que mate na terra. Não tem demônio que mate na terra. Não tem comando militar que mate na terra. Quando Deus diz que não vai morrer, não morre. Deixa eu acelerar aqui a história desse moço. Ele foi para o barraco.
Chegou lá, disse, amarra os meninos, olhou para eles e disse, some, nunca mais quero ver vocês. Sentou na cama e ficou pensando em tudo aquilo que ele ouviu. E passando a mão no pescoço, todas as guias quebradas. E ele ouviu quem veio com ele falando com quem estava no barraco, dizendo assim. Quem estava no barraco perguntou para quem veio com ele: o que aconteceu que ele não matou os meninos? Aí os outros 4 responderam assim: rapaz, uma crente doida parou diante dele, falou umas línguas lá estranhas, e ele ficou assim, é melhor ele assim. Esse moço teve a infelicidade de matar um tenente da rota numa troca de tiro. Foi caçado pela Tobias Aguiar. E numa mega operação entre a polícia militar, civil e a Tobias Aguiar, ele foi preso. Fizeram uma meia lua em volta dele. Eu vou ficar na frente do público para vocês entenderem. Fizeram uma meia lua em volta dele. E o tenente da militar discutia com o tenente da rota e com o delegado da polícia civil qual deles teria o direito de executá-lo. Não cogitou levá-lo para a cadeia, tá? Cogitou executá-lo. Só que o que o tenente da rota não sabia, o tenente da militar não sabia, e o delegado da civil não sabia, é que aquele moço que estava ali naquela meia lua, e eles decidindo se ele ia morrer ou não, Deus já tinha dito que ele não ia morrer. Não, você entendeu isso nessa madrugada? O que dizem ao teu respeito não te define, mas sim o que Deus disse ao teu respeito. Eu não sei por que você fica preocupado com um crente fofoqueiro, ou com esses fofoqueiros que andam por aí falando da tua vida. O que eles dizem de você não te define. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é aquilo que Deus disse que você é. Levaram ele para a 3ª divisão. Por fim a rota ganhou o debate e levaram ele para a 3ª divisão para ser executado. Escute, olhe para cá. O tenente perguntou para ele: quantos homens você já matou? Ele disse: eu nunca matei ninguém, tenente. Só vai matar um homem inocente. Ele veio de uma época em que o código do submundo do crime era muito rígido. Ele não ia dar informação, ia morrer. Sabia que ia morrer. Todo criminoso da década de 90 sabia que se caísse na mão da rota estava morto. Ele sabia que ia morrer. Desalgemaram ele. O soldado disse: eu vou começar a tirar na planta do seu pé e vou subir na rota do seu joelho e vou dar tanto tiro de escopeta na tua cara que se o teu corpo foi encontrado, nem tua mãe reconhece. Ele disse: começa logo que o sangue está quente. Fechou os olhos. Quando ele fechou os olhos, ele teve uma visão. Ele viu a irmã Miriam diante dele dizendo: os que estão à tua direita vão cair, vão morrer aqui dentro. Os que estão à tua esquerda também. Tu não morre, porque ele te escolheu para uma grande obra. Sabe aquele momento que você deseja ter uma máquina do tempo e voltar no tempo? Sabe aquele momento que você diz assim: eu era feliz e não sabia, por que eu não voltei no tempo? Por que eu não caí de joelho, tirei aquela submetralhadora, aquelas pistolas, entreguei a minha vida para Jesus naquele momento? Só que não existe máquina do tempo, mas existe propósito no tempo. Não, você não pegou, diga: não existe máquina do tempo, mas existe propósito no tempo. Ele foi segurando para manter os olhos fechados. E por fim ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele ficou surpreso dentro do matagal. Todos os soldados estavam de costa para ele, com as armas abaixadas. E dentro do primeiro carro da rota que entrou dentro do matagal tinha um carro branco. E dentro do carro branco 2 homens vestidos de branco. Eram homens lindos, a silhueta deles era perfeita. Não eram homens com asa, tá? Com argolinha sobre a cabeça. Não, eram homens perfeitos. Eram homens lindos, silhuetas perfeitas. A altura superior à altura normal de um homem, vestido de branco, e o carro branco. E o tenente se virou para ele e disse assim: suspende a execução porque temos testemunha ocular. Cataram ele e colocaram no banco de trás daquela viatura da rota. O tenente puxou ele para frente e disse: você nunca disse a verdade na tua vida, diga hoje. Ou tu é filho de crente ou crente desviado, qual dos dois? Ele disse: eu não sou filho de crente nem crente desviado, mas o Deus dos crentes disse que eu não vou morrer porque ele tem uma obra na minha vida. Manobraram todos os carros de ré, porque o matagal era apertado. Manobraram todos os carros de ré. O carro branco saiu, olhou da placa aos olhos do tenente, subiu a rua, desapareceu diante dos olhos de todos. O tenente disse: conduza o humilhante até o 56 DP, Vila Alpina, zona leste do estado de São Paulo. Conduziram. O soldado parou a viatura e disse: tenente, o que vimos nessa madrugada é paranormal. Vamos soltá-lo e matá-lo em outra ocasião, porque se ele for para a cadeia, ele não sai mais da cadeia. O tenente disse: Deus mandou levá-lo para a cadeia que ele vai. Ele parou a viatura 3 vezes antes de chegar no distrito para sugerir ao tenente que o soltasse para o matar posteriormente. E o tenente na 3ª vez disse: se você parar essa viatura mais uma vez, eu te dou voz de prisão, porque Deus mandou levá-lo para a cadeia e é para a cadeia que ele vai. Diga: Deus está escondendo o menino. Não, repita com força: Deus está escondendo o menino.
Chegou no pavilhão 9 da casa de detenção, não tinha barba no rosto, 18 anos de idade. Marcola o recebe, faz proposta para entrar na facção. Ele disse: primeiro eu vou para a cela, tomar um banho, comer alguma coisa e depois eu decido. Entrou para a cela, tomou banho, não conseguiu comer. Ninguém come a primeira refeição da primeira noite no maior complexo da América Latina. Deitou, quando foi de madrugada, um homem de branco entrou dentro da cela, apontou o dedo na direção dele e disse: eu sou o leão da tribo de Judá. Aleluia! Levantou-se no dia seguinte, quis saber quem era o leão da tribo de Judá, chamou um pastor chamado José Menino Pereira de Toledo, matrícula 27.170. Leu, meditou, releu para ele de mente 128 versículos. Ele caiu de joelho dentro da cela, levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador, foi batizado com o Espírito Santo 7 dias depois. 20 dias depois foi batizado nessa água. Começou a orar de madrugada e disse: Senhor, me dá sabedoria na palavra. O Senhor abriu a mente dele, ensinou ele a ler e escrever através da palavra. Passou em 17 penitenciárias de segurança máxima. Cumpriu 12 anos no regime fechado, 5 anos no regime semiaberto, 6 anos e 6 meses aqui fora, totalizando 23 anos e 6 meses. E aí, pastor? Saiu, tá firme, tá na vigília, sítio Canaã, dizendo que quando ele esconde, ele tem propósito. Quando ele esconde, ele tem propósito. Quando ele esconde, ele tem propósito. O diabo está te procurando essa madrugada. O diabo está te procurando essa madrugada, mas não te acha. Sabe por quê? Porque Deus te escondeu. Deus escondeu Deus nessa madrugada. E agora, 23 anos e 6 meses e reprimenda penal cumprida. Quem vai me dar uma oportunidade de trabalho? A sociedade prende, julga, condena, mas não dá base para ressocialização, para reinserir o indivíduo no contexto social. Eu cheguei na Barra Funda, eu não sabia acionar o bebedouro de água. Eu estava totalmente desconectado com a realidade do mundo aqui fora. Uma ficha criminal que dá inveja aos mais invertebrados criminosos da década de 60, 70, 80 e 90 que eu convivi na casa de detenção em 17 penitenciárias de segurança máxima. Quem vai me dar uma oportunidade de emprego? Eu disse: Senhor, e agora? O Senhor disse: eu te preparei durante 17 anos lá dentro. Pregue a minha palavra de manhã, de tarde e de noite. E aí, Senhor, deixa que eu cuido de você. Segure a mão de quem está ao teu lado e diga para ele: seja a voz profética de Deus na vida dela, na vida dele nessa madrugada. Disse: Deus investiu muito em você. Não, ela não entendeu, ele não entendeu. Diga: Deus investiu muito em você. Não vai abrir mão da tua vida. Ele não vai abrir mão da tua vida. Pastor, quanto tempo passou, pastor? Vai fazer 9 anos. E aí, pastor? Sou um anônimo. Estou escondido por Deus. O profeta que Deus usou nessa madrugada, sem me conhecer, disse: te escondi, mas vou te tirar do esconderijo. Vou te colocar entre os príncipes dessa nação. E eu não tenho dúvida disso. Você está entendendo isso nessa madrugada? Deus te escondeu porque Ele tem propósito contigo, diferenciado. O senhor já se perguntou porque algumas coisas são mais fáceis para alguns do que para outros? Não é, pastor Betinho? Tem coisa que acontece com tanta facilidade na vida dos outros, e na minha vida é um trabalho danado, irmão. Eu fico pensando: Deus, o Senhor gosta de mim mesmo, hein? O Senhor me ama, porque, Senhor, tudo para os outros é mais fácil, para mim é mais difícil. Aí Deus diz assim: porque o que eu tenho na tua vida é maior. O que Deus tem na tua vida é maior. Você está entendendo? O que Deus tem na tua vida é maior. O querite não é para te matar. Querite do hebraico significa cortar, aparelhar e deixar no tamanho certo. Diga comigo para tu gravar. Diga: cortar, aparelhar, deixar do tamanho certo. A primeira lição do querite é esconderijo de Deus. Diga: esconderijo de Deus. Ó, eu observei e comentei com o pastor Gregório, tem muitos jovens aqui nessa vigília. Os jovens, diga glória a Deus. Ó, pastora José, muito jovem nessa vigília. Muito, mas muito jovem. E eu fiquei muito feliz por isso, né?
Muito feliz por isso. Se perguntarmos, pastor Gregório, para esses jovens que deram glória a Deus, o que eles querem ser no contexto da igreja, ou é pregador, ou é levita. Porque são posições de visibilidade. Correto? Escute. Agora imagine, toda vez que tu pregar uma mensagem, Deus te esconder. Aí tu vai e prega outra, e Deus te esconde de novo. Aí teríamos menos candidatando-se a pregadores do Evangelho. Porque Elias pregou uma palavra só. Foi escondido durante 6 meses no Querite. Saiu do Querite, foi para Sarepta de Sidom, pregou mais uma palavra, passou 3 anos escondido. Diga Querite de Deus. Diga Querite é esconderijo de Deus. Só que Querite não é um local geográfico. Se você for consultar os mapas topográficos, meus amigos, e você for consultar os mapas topográficos dessa região aqui, a leste do Jordão, você não acha o Querite. Você não encontra o Querite. Querite não é um local geográfico. Meu amigo, Giovanni, não é um local geográfico. Querite é um contexto da tua história, é um contexto da tua vida, que Deus te leva, te esconde para realizar algo grande na tua vida. A segunda lição que Elias aprendeu, que nós vamos aprender nessa madrugada no Querite, é que a direção de Deus, repita comigo, a direção de Deus. Tá fraco, quando tiver bom, diga a direção de Deus. Melhorou, diga a direção de Deus. Diga, inclui a provisão de Deus. Diga, Deus te leva, mas Ele se responsabiliza. Pastor, eu tenho medo de fazer a obra. Porque tem pessoas aqui que Deus chamou a tempo integral na obra, sim ou não? Pessoas que não vai trabalhar secularmente. Pessoas que não vai trabalhar secularmente. Aí você fica preocupado. Eu vou abrir mão das minhas atividades profissionais. Vou ingressar em tempo integral na obra. Eu vou pregar de manhã, de tarde, de noite. Eu vou viver do quê? A direção de Deus inclui a provisão de Deus. Se Deus te direcionou, Deus já preparou tudo para a glória do nome dEle. Diga, Deus já preparou tudo. Porque quando Deus envia Elias para o Querite, Ele dá uma, ele prepara 2 níveis de provisão. Diga 2 níveis de provisão. Diga provisão natural e provisão sobrenatural. É o que eu vim profetizar nessa madrugada para a tua vida. Deus está preparando o pastor José para 2 níveis de provisão: provisão natural e provisão sobrenatural. Deus vai preparar nível sobrenatural e nível natural. Porque Ele envia Cris, Ele envia Elias para o Querite e diz assim, ó: vai para o Querite e tu beberás do ribeiro. Diga, tu beberás do ribeiro. Diga, provisão natural. Diga, que vem de baixo. Aí, olha só, a promessa incrível que Deus faz para Elias. Deus diz para Elias: e eu tenho ordenado. Diga, eu tenho ordenado. Diga, que os corvos lhe tragam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer. Diga, provisão sobrenatural. Quem está sentindo isso nessa madrugada? Deus está trazendo um nível de provisão sobrenatural para a tua vida. Deus vai mudar a tua história de forma sobrenatural. Para de se focar embaixo, porque o que Deus tem contigo não vem de baixo, vem de cima. Eu estava pregando na cidade de Goiânia e eu dei uma pincelada nesse texto. Aí um judeu de verdade, a Bíblia em hebraico, fala fluentemente, escreve em hebraico, lê em hebraico. Não é um nordestino como eu, que aprendeu alguns termos em hebraico, não. É um hebraísta, é um judeu. Ele disse: pastor, o senhor tem um dom natural da palavra. Eu disse: muito obrigado, vindo de quem vem, eu fico muito feliz. O senhor é muito persuasivo.
Eu disse, obrigado, isso não vem de mim, vem do Espírito. Aí na mesa ele disse assim, só que o senhor, como a maioria dos pregadores brasileiros que não conhece o texto no original, comete erro de interpretação exegética. Eu disse, qual que eu cometi? Quando o senhor disse que os corvos traziam pão e carne para Elias, na verdade o termo original, como o hebraico não tem vogais, o termo original para corvo e caravana de turco é a mesma coisa. Na verdade, pastor, o que acontecia era que a caravana de turco passava pelo amanhecer e deixava pão e carne para Elias. A caravana de turco passava ao anoitecer e deixava pão e carne para Elias. Eu disse, rapaz, ele disse, eu disse, então o milagre é maior do que eu imaginei, porque Deus fala com os animais obedecem. Deus fala com o homem não obedece. Aí ele balançou a cabeça e disse, não adianta, né, pastor? Eu disse, não adianta, nem a língua original me convence de tirar o sobrenatural das escrituras. Se tirar o sobrenatural da Bíblia, é só um livro comum de educação cristã. Então a Bíblia não é um livro natural, a Bíblia é um livro sobrenatural. Se a Bíblia disser que uma sardinha engoliu Jonas, eu tô com a Bíblia no glória e no aleluia. Quem está comigo nessa madrugada? Então quando Deus te der uma direção, ela é seguida de provisão. Diga provisão. Deus está falando com pessoas aqui nessa madrugada. Se Deus te deu a direção para você ir para o outro lado, é porque Ele já preparou todas as coisas do outro lado. Escute isso aqui. Eu ensinei durante mais de 15 anos dentro do sistema penitenciário a palavra. E os irmãos diziam assim para mim, pastor, aqui dentro o senhor não paga aluguel, aqui dentro o senhor não paga água, aqui dentro o senhor não paga luz. Pastor, aqui dentro o senhor é coberto de... E até brincavam dizendo, aqui o senhor tem segurança particular 24 horas com fuzil em cima do muro. Porque crente sempre gosta de soltar uma, né, irmãos? E eu dizia, e aí pastor, e lá fora? O senhor vai pregar de manhã, de tarde, de noite? Eu disse, vou. E o senhor vai colocar um cachê pesado na sua ministração? Eu disse, não. E como é que o senhor vai viver? Eu disse, o Deus que cuidou de mim aqui dentro vai cuidar de mim lá fora. Não, você não entendeu. Deus não vai te envergonhar. Aonde o Senhor te enviar, Ele garante. Você está entendendo isso nessa madrugada? Aonde o Senhor te enviar, Ele garante, porque Ele é fiel. A terceira lição que aprendemos do Querite é que Deus dá água. Diga, Deus dá água. E Deus pode reter a água, sim ou não? Não é porque viver